renovada Cantareira, estamos nós aqui com mais uma quinta online. E como eu estou feliz com os resultados da nossa quinta online. Semana passada nós tivemos aí um probleminha, né? Não conseguimos subir a nossa quinta online no horário e no dia combinado. Mas depois nós subimos e eu combinei com a Bia. Falei, Bia, eu vou gravar um vídeo para divulgar essa quinta online para que as pessoas assistam. E aí no domingo nós estávamos conversando, né, e eu falei, poxa, mesmo sem divulgar, nós já temos 15 visualizações. Pode parecer pouco para você, mas já são 15 visualizações sem a gente ao menos divulgar que a nossa quinta online já estava aí no ar no nosso canal no YouTube. E eu fico muito feliz por vocês demonstrarem aí esse interesse em buscarem, em fazerem parte deste momento que é a quinta online. Hoje nós estamos retornando aí, então hoje, quinta-feira, 8 horas, aqui no YouTube, nós estamos começando mais uma quinta online. Estamos aí falando sobre servir a Deus, e se você não assistiu a quinta online da semana passada, está lá no nosso canal, está aqui, na verdade, no nosso canal no YouTube, procura lá em vídeos, e você vai ver e vai ser tremendamente abençoado e edificado. Fomos aí ministrados pelo Fábio, pela Fernanda e pela Sandra. Como fomos edificados, querido, que palavras poderosas eles trouxeram para nós. E você, se você não assistiu, vai lá, assiste, depois compartilha e você vai ser, tenho certeza que você será abençoado em nome de Jesus. Mas vamos continuar falando de servir. Hoje eu estarei aqui, eu vou falar um pouquinho do Ministério de Som, né, do audiovisual para vocês. Esse é o meu objetivo nesta quinta online. Vou compartilhar aí o meu tempo com o Alvinho e com a Bia, que também terão algumas informações preciosas sobre os ministérios deles, e eu tenho certeza que você vai gostar e também será abençoado. Mas para que nós possamos conversar, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e vamos juntos orar ao Senhor, amém? Deus, nós somos muito gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, por esse projeto chamado Quinta Online. Obrigado porque, Senhor, Ele tem entrado nas nossas casas, tem feito a diferença em nossos lares, em nossas vidas, ó Pai. Nós somos muito gratos a Ti por isso, Deus. Nós pedimos agora, Senhor, a Tua bênção sobre este tempo, Pai, sobre o que nós iremos falar, apresentar aqui, Senhor, a respeito dos ministérios, Pai, que assim como foi a semana passada, Senhor, hoje, nesta quinta online, seja um tempo de edificar as nossas vidas, de que nós possamos adquirir mais conhecimento, Senhor, sobre a Tua palavra e sobre os Teus ministérios, em nome de Jesus. Amém, amém. Primeiro, antes de continuar, eu quero dizer, você já deixou o seu like no nosso vídeo? Se não, vai lá, clica no joinha, deixa o seu like, e isso faz toda a diferença. Assim que acabar, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir um pouco mais a respeito dos nossos ministérios. Não deixe passar, curte e compartilha, e em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar para vocês um pouquinho do audiovisual, né? Ou o Ministério de Som, como a gente costuma dizer. E eu quero te dizer o quão importante ele é. Eu sei que às vezes é um ministério que parece, né, que é só ir lá, ligar os cabos, ligar a mesa e ok, tá acontecendo. Não é só isso, né? Às vezes eu queria deixar bem claro para você que é muito mais do que isso, né? Por que é muito mais que isso? Jonas, por que é importante o Ministério de Som? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você chega em um lugar, em um ambiente, seja igreja ou não, e você tá lá ouvindo uma música, aquela música tá ruim, o som tá abafado, ele tá ruim, você quer estar neste lugar? Eu, pelo menos, não quero estar neste lugar. Não é um lugar que é agradável, porque eu vou estar num lugar onde eu não vou conseguir conversar com as pessoas, mas eu também não vou conseguir entender o que está sendo falado, cantado. Então isso é muito ruim. E essa é a importância do Ministério de Som, olha, Ministério de Som, o audiovisual, porque é muito mais do que só ligar o cabo. Ligar o cabo faz parte, mas tem aí, não é só plugar de qualquer jeito, tem uma questão estética e que nós aprendemos muito como renovada Cantareira, que tem que ter ali, o palco tem que estar limpo, tem que estar os cabos escondidos, então tem toda
uma preocupação, não é simplesmente chegar e ligar, porque a estética conta. Então, quando você chega no culto, dificilmente você vai ver os cabos jogados ou bagunçados, porque a gente busca deixar o mais limpo possível, até porque o pregador, para o ministro do louvor, ele tenha mais condições de andar, de transitar ali no púlpito. Então, liga o cabo, esconde o cabo, tem uma questão estética aí que a gente, né, gosta de trazer, porque eu acho que é importante, as pessoas precisam olhar para o púlpito e ver que está organizado, que está arrumado, e isso é muito importante também. Mas não só por isso, não só a questão estética, mas eu falo na questão espiritual também. O Ministério de Som é muito importante, porque é ele que vai... Quando o pregador está lá, ou quando o Ministério de Louvor está lá, quando isso está acontecendo, tem todo um trabalho aqui para que as pessoas que estão aqui do outro lado, elas escutem de uma forma correta, sem microfonia, sem chiado, sem nenhum outro barulho que possa atrapalhar ou tirar, né, ou desconcentrar a sua atenção daquele momento. Então, o trabalho do Ministério de Som, ele é muito importante, o audiovisual ele é muito importante para a igreja, para o desenvolvimento do culto, para toda a liturgia do culto, porque assim, então desde o louvor, um louvor que está ok, que está equalizado, que a voz está equalizada no que diz respeito aos instrumentos, enfim, tudo isso tem que estar audível, tem que ser uma coisa boa de se escutar, para que a pessoa faça parte, para que o Espírito Santo passe a se mover através do louvor, por exemplo. Então isso precisa estar bem claro, porque as pessoas precisam escutar, e escutar verdadeiramente, sabe? Escutar verdadeiramente, quando eu digo verdadeiramente, escutar com qualidade, escutar, sabe, sem nenhuma interferência. E isso cabe ao Ministério de Audiovisual, então é muito importante. Saiba que o papel deste ministério, assim como todos os outros, eles são muito, muito importantes. Porque assim as pessoas vão ouvir na hora da palavra. A voz do pastor precisa estar numa altura considerável, numa altura boa, nem tão alto e nem tão baixo, mas algo dentro do padrão, que seja algo bom para se ouvir, algo que você não vai falar, nossa, tá muito alto, não quero ouvir, vou sair daqui, ou algo, nossa, não tô entendendo nada, o que eu tô fazendo aqui? Não, tem que ter aí um equilíbrio. Então esse é o papel aí principal, né, do audiovisual. Ele não tá lá só para ligar cabo, ou só para correr, para trocar bateria de microfone. Não, nós estamos ali para que o culto aconteça da melhor forma, para que o som que sai das caixas saiam da melhor forma, para que seja um tempo precioso, para que este culto seja um tempo, sabe, gostoso de se ouvir, sabe, na medida certa. Então, tudo isso faz parte aí, né? Então, faz parte o que do audiovisual também? A letra. Às vezes você sente-se muito mais confiante quando a letra tá ali no telão. Então, assim, nosso trabalho é esse também, é te proporcionar conforto no ouvir, no ler, no compartilhar, às vezes não jogar um versículo durante a ministração, ou colocar a arte. Se você notar, você vai ver que quando você chega tem uma arte no telão, que é o Seja Bem-vindo. Quando começa ali o louvor, nós já passamos as letras, e no intervalo de uma letra ou outra, nós já colocamos o logo da Renovada Cantareira. Quando nós começamos a palavra, nós temos o quê? Nós temos ali uma arte referente ao tema da semana, ao tema do mês, sabe? Falando a respeito daquilo. Então tudo isso faz parte do culto. Não só o ouvir, mas que o visual faça parte para você também, para que você enxergue tudo com clareza. Então, durante a ministração, nós procuramos sempre passar os versículos para que você acompanhe. Então, tem tudo lá. Se é dia de Santa Ceia, você vai ver lá Santa Ceia, uma arte que foi muito bem preparada pelas meninas, a Bia, a Ana, toda a equipe que elas fazem parte aí. Então, dízimos e ofertas, aparece lá no telão dízimos e ofertas, o QR Code, aparece lá o Pix para que você faça. Então o audiovisual tem uma importância, eu acho importante que você entenda o tamanho, importante que você entenda a importância deste ministério. Parece meio redundante, mas é isso. Entenda quanto esse ministério é importante e o quanto nós estamos precisando de pessoas
para nos ajudar neste ministério. Hoje, para você ter uma noção, somos eu e a Bia. Claro que nós contamos aí com o Alvinho, com o Fábio, com o André, que são aí da parte online, e o Alvinho vai falar um pouco mais para vocês a respeito disso. Nós somos uma equipe, né? Nós dividimos entre online e presencial, mas somos uma única equipe que caminhamos juntos e uns apoiando os outros, sabe? É como eu disse lá no começo, existe essa troca, essa amizade, e graças a Deus nós temos aí isso dentro do nosso ministério. Mas é um ministério tão importante para que o culto flua. Então entenda a esse ministério, né? Eu sei que às vezes parece que é só ligar, só subir e descer o botão. Não, tem todo um cuidado para que você chegue lá, você tenha uma arte que vá, sabe, te demonstrar onde você está, de onde você faz parte. Vai ter ali uma música de fundo. Tudo isso faz parte, e esse é o papel do ministério de audiovisual, é te proporcionar um tempo agradável para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que você possa louvar ao Senhor, tudo com qualidade e tudo de uma forma agradável. Então esse é o ministério de audiovisual que eu queria apresentar para vocês. Tem desafios? Quais são os desafios do ministério de audiovisual? O primeiro desafio é que nós temos alguns horários, então nós chegamos antes, para você ter uma ideia, o nosso horário, quando nós estamos escalados, é para que você chegue na igreja às 8 horas da manhã, para que você possa organizar os cabos, organizar o púlpito, para que tudo fique certinho, para que você possa passar junto com o Ministério de Louvor antes do culto começar, para que nós possamos equalizar. Então o primeiro desafio é esse, você vai chegar um pouco mais cedo porque existem alguns passos que precisam ser seguidos, algumas questões que precisam ser organizadas. Então você vai montar o púlpito, você vai passar ali, vai equalizar o som, você vai separar as músicas dentro do aplicativo que nós trabalhamos para projetar as imagens, você vai separar os versículos que serão ministrados durante a palavra. Então tudo isso tem que estar pronto. Então você precisa estar pronto o quê? O vídeo da semana passada, que nós chamamos de highlight, ele precisa já estar baixado no nosso computador para que nós possamos lançar lá antes do culto começar. Ou se tiver algum vídeo de aviso, ou um vídeo de homenagem, um vídeo do encontro com Deus, tudo isso precisa já estar preparado na minha área de trabalho para que a hora que for solicitado é só lançar. Então o primeiro desafio é, você vai chegar mais cedo, e um segundo desafio, você vai embora um pouco mais tarde. Talvez você não vai, acabou o culto, eu sei que a gente gosta daquele tempo de comunhão, mas você primeiramente, antes de participar deste tempo de comunhão, o que você vai fazer? Você vai guardar, então você vai recolher ali o microfone, vai guardar na caixinha, vai enrolar o cabo certinho, vai deixar ele ali, vai tirar os pedestais, colocar no canto, vai desligar o computador, vai guardar tudo dentro da nossa salinha. Então você vai chegar mais cedo, você vai demorar um pouco mais no final do culto antes de participar da comunhão ou de ir embora, porque você tem ali alguns afazeres. Então esse é o primeiro desafio que você vai encontrar. Um terceiro desafio que pode acontecer é nós trabalhamos com tecnologia e às vezes a tecnologia acaba deixando a gente na mão. Então, às vezes o PC dá uma bugada, dá uma travada, e você tem que saber aí como fazer. Então, é um desafio que você precisa ter, essa agilidade de fazer, como é que eu vou arrumar, o que eu vou fazer para que tudo comece a fluir normalmente. Então, a tecnologia às vezes é uma barreira, é uma bênção, mas é uma barreira. Então, você vai ter que saber como lidar com isso, e isso eu considero como um terceiro desafio do Ministério de Audiovisual. Quarto desafio, você vai lidar com pessoas. E pessoas, em geral, às vezes nós temos algumas dificuldades. Porque é um ministério onde todo mundo acha que sabe de tudo e que todo mundo vai querer te dar um palpite. Não estou falando que a gente não vai aceitar, claro que vai, desde que seja coerente, desde que esteja de acordo com aquilo que nós trabalhamos. Mas porque toda hora vai vir alguém, está muito alto, está muito baixo. Ou o músico lá em cima vai falar, poxa, mas eu não estou me ouvindo. Cara, mas você está sem retorno, por isso você não está se ouvindo. Então, aqui embaixo a gente está ouvindo, está ok. Nós temos alguns desafios que é lidar com pessoas dentro do Ministério do Audiovisual. E não é fácil, então você tem que estar preparado
para que você saiba como falar, saiba como, né, conduzir a situação para que isso não vire aí um problema. Então, um quarto desafio seria saber lidar com pessoas, saber lidar com as críticas, saber lidar com as situações que vão ocorrer durante todo o culto. E tem situações que são bem delicadas, né? E aí você vai ter que ter esse tato, vai ter que saber direcionar da melhor forma possível, certo? Então, assim, e é um ministério como todo outro que vai exigir, como todos os outros vai exigir de você o quê? Uma vida de oração, de leitura da palavra, porque assim, é um ministério tão importante para a igreja, para o decorrer do culto, para o fluir do culto, que assim como todos os outros, o inimigo vai tentar, ele vai vir tentar te prejudicar. Então, como todos os outros, faz parte do ministério de audiovisual. Oração, leitura da palavra, jejum, tudo isso faz parte para que você se prepare, né? Para estar servindo no domingo, para servir aos domingos ao Senhor através deste ministério. Então, são esses os pontos. Esse é aí o ministério de audiovisual, né, que tentei aí deixar um pouco mais claro para você o que é o Ministério de Audiovisual. Então não é só plugar o cabo, então entenda que existe todo aí um trabalho para ser desenvolvido, sabe? Tudo tem que gravar o culto, tem que passar vídeo, tem toda aí uma série de questões que fazem parte deste ministério, que é para quê? Para que as pessoas que estejam ali elas possam sentir o fluir, o culto possa fluir da melhor forma, que ele possa escutar num tom adequado, que ele possa acompanhar as letras da música, que ele possa ver um vídeo com excelência, com qualidade, que quando o pastor fala lá o versículo, esse versículo vai estar lá no telão. Então, é um ministério que é muito bacana e que vai muito além daquilo que é muitas vezes visto pelas pessoas. E aí fica o meu convite, se você se identificou com esse ministério, vamos conversar aí e vamos fazer parte e vamos fazer o melhor para o reino do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que você tenha entendido isso aí, o que a gente conversou, né, hoje, e eu vou passar aí a palavra para o próximo líder que vai falar um pouquinho do ministério. Então, preste atenção, assim como você prestou atenção naquilo que eu te falei, preste atenção nessa próxima palavra que vem aí, em nome de Jesus. Olá, boa noite, tudo bem? Nossa, pensei que conseguiria escapar, mas um pouco de vergonha, um pouco de timidez, a gente consegue passar aí, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem brincalhão, mas chega nas horas de falar em frente à câmera, falar para mais pessoas, eu me sinto envergonhado e até me embaralho um pouco nas palavras. Então, peço perdão de início se eu me embaralhar um pouquinho, mas é feito para Jesus, né? Então a gente faz de bom coração. Então vamos orar inicialmente. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor está dando de compartilhar, Pai, com meus irmãos o ministério que eu faço parte. Pai, utiliza minha boca, Pai, as palavras, me dê as palavras corretas, Pai, para que eu consiga passar, Pai, a mensagem que o Senhor quer que chegue no ouvido de cada um, Pai. Pai, abra também os ouvidos espirituais, Pai, de cada um, e se for chamado de alguém, Pai, que essa pessoa, que desperte no coração dessa pessoa, Pai, que ela venha falar conosco, Pai, para fazer parte junto com a gente. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. Vamos lá, pessoal. Meu Deus do céu, eu me embaralho bastante, tá? Eu faço parte do Ministério Audiovisual da Metodista Renovada na Serra da Cantareira, e o nosso ministério, eu vejo ele como uma importância muito grande, porque é o jeito que a gente vai entrar na casa das pessoas. Muitas pessoas, por N situações, elas não conseguem ir ao culto presencial, então a gente utiliza da plataforma do YouTube para alcançar essas pessoas. Nosso culto ele acontece presencialmente, né, nos domingos às 10 da manhã, e ele é transmitido ao vivo
e ele fica gravado na nossa plataforma, né, vamos dizer assim, que é a Renovada Cantareira. Então, quem quiser assistir junto com a gente, fazer o culto junto com a gente, consegue, e quem não consegue por alguma situação, ou de trabalho, ou qualquer outra situação, ela consegue assistir esse culto posteriormente. Então, esse daí já é uma importância muito grande, né? Que eu vejo, pelo menos. Ali nós chegamos cedo para acompanhar a passagem de som, para a gente fazer testes de captura de imagem, fazer testes de som mesmo, como vai ficar, né? De efeitos e coisas, e todas essas coisas. Então a gente tem que chegar cedo junto com o pessoal do louvor e das ministrações, e a gente começa todas as nossas atribuições ali. Durante o culto nós ficamos bem atentos, né, para qualquer pedido de quem está ministrando ali, da gente passar os vídeos que tem que passar, as fotos, os G6 e tudo mais. Então a gente utiliza a ferramenta OBS para conseguir fazer essa transmissão, e a gente transmite através do YouTube. Né? Então, assim, quem quiser um dia fazer parte, lógico que a gente vai ensinar, a gente vai com toda a paciência, a gente vai ensinar, a gente vai estar ao lado ali, né? Porque essa pessoa certamente está vindo para agregar. Então, a gente, com todo o coração, a gente vai passar todo o nosso conhecimento. A nossa equipe de hoje, nós somos 4, né? Sou eu, o André, o Fábio e o Danilo. Glória a Deus pela vida deles, que fazem parte do Ministério do Audiovisual hoje. Conseguimos fazer uma escala bem tranquila, cada um. Eu sou o que mais aprende ali, eles me ensinam bastante. Então, a gente vai cada vez agregando mais conhecimento, né? Tanto de câmera quanto de som no nosso ministério. Nós dependemos do ministério da Bia, né? Da Beatriz, acho que é Beatriz, e desculpa se não for, porque ela faz os G6 durante a semana. Então toda a parte do visual ali do mês, né, que é estipulado pela sede, ela prepara ali. Então a gente alimenta o nosso OBS ali com como que é a palavra? Com as figuras, não é figura, com a mídia, né, com as imagens que ela nos passa. Então a gente trabalha em conjunto. Isso daí eu acho que é uma coisa muito boa, porque a gente aprende a trabalhar em unidade, né? Um depende do outro ali. E assim, cada um, como eu já falei, cada um traz ali a sua visão de onde acha que tem que posicionar a câmera, quais são as tomadas de cena ali que ficam melhores, né? Então a gente sempre está aberto aí em conversas para agregar aí no nosso ministério. No mais, não tenho muito o que falar, tenho só a agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de fazer a obra, né? E só uma breve conversa aqui. Eu acho muito importante fazermos parte, né, da obra, porque eu fui muito tempo da igreja, daquela pessoa que chegava na igreja, só assistia ao culto e não tinha nenhuma atribuição dentro da igreja, né? Eu não fazia nada, eu só assistia o culto e saía. Lógico que isso é muito bom, a gente se alimentar diariamente, semanalmente. Diariamente a gente se alimenta em casa e semanalmente ali em comunhão com nossos irmãos, né? Mas eu falo para vocês, é de vivência mesmo,
Quando você começa a servir a Deus, você começa a enxergar muito mais coisas. Você começa a entender todo o contexto ali, tudo o que acontece, todo o trabalho feito para que o culto ele saia com perfeição ali, que saia tudo pro louvor do nome de Jesus, né? Então, é muito gratificante fazer parte do culto mesmo, da preparação do culto, da organização do culto em si, entendeu? Então, se você tiver oportunidade, se você se Deus tocou no seu coração, poxa, é isso, eu sempre tive vontade de fazer, não só no audiovisual, mas em todos os outros ministérios que estão sendo falados aí durante as quintas online, se Deus tocou no seu coração, não deixa passar a oportunidade, não. Conversa com os pastores, conversa com a liderança para ver se você pode fazer parte, o que você faz para poder fazer parte do ministério que você acha que você se identifica mais. Lembrando que todo ministério, tudo, Deus que dá o dom pra gente, né? Deus capacita a gente, Deus, se a gente ficar disposto, se a gente se dispor a fazer, Deus vai nos capacitar. Então, muito obrigado. Quem me conhece sabe que eu tô bem envergonhado mesmo, mas vamos orar aqui para agradecer esse momento que Deus falou com a gente, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu agradeço, Pai. Pai, a oportunidade de ter falado, Pai, por mais que eu tenha ficado envergonhado, eu tenho certeza, Pai, que a essência foi passada, Pai. Pai, sim, Pai, toca no coração dessas pessoas, Pai, que disponibilizaram de tempo para assistir, Pai, que faça a diferença na vida delas, Pai. Pai, que elas entendam, Pai, que elas entendam, Pai, o quão bom, Pai, é servir dentro da casa do Senhor, Pai. O quão bom, Pai, é fazer parte do corpo da igreja, Pai. Sim, Pai. Então, eu peço mais uma vez, Pai, toca no coração de cada um. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos fazendo mais uma quinta online, né? Falando sobre ministérios. E hoje eu vim aqui falar sobre o meu ministério, que é o Ministério das Mídias. Então eu quero me apresentar primeiro. Eu sou a Bia, a gêmea da Ana Clara e filha da Sandra. E eu sou líder do Ministério de Mídias e trabalho também na parte do audiovisual, no presencial, junto com o Jonas, e nas fotos, né? Então, falando mais sobre o Ministério de Mídias. O que é esse ministério? Ele engloba tudo que é audiovisual da igreja. Então, tudo que vocês veem faz parte das mídias. Ou seja, os vídeos, as artes, os posts no Instagram, as fotos do culto, dos eventos, os podcasts, das palavras, tudo que passa no telão e as nossas redes sociais. E qual que é a importância desse ministério, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é só postar alguma coisa no Instagram, só tirar foto, só fazer um vídeo, mas não é isso, né? A gente tá num mundo cada vez mais conectado e que as pessoas estão recebendo muitas informações ao mesmo tempo, através da internet, do Instagram, de vídeos no YouTube. E elas acabam vendo alguma coisa e sendo atraídas pelo que elas gostam de ver. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com marketing, elas se preocupam em fazer alguma coisa bonita de se ver, alguma coisa com uma música boa, que as coisas combinam, a iluminação, a roupa das pessoas, as músicas, para que uma pessoa veja, goste e compre aquele produto. E nós, como igreja, precisamos fazer isso, né? A gente não tá vendendo nada, não tá prestando serviço para as pessoas, mas a gente tá levando Cristo para elas. Então a gente precisa fazer isso com empenho, assim como as pessoas do mundo fazem, né? E nesse mundo com muita informação, às vezes a gente precisa se apegar a uma identidade, a alguma coisa que a gente sabe que aquilo é desse jeito, que outra coisa é de outro jeito.
Então, por isso, a igreja precisa ter uma identidade também. Então, por exemplo, a nossa igreja trabalha com temas por mês, né? Então, vocês podem ver que cada mês a gente usa cores diferentes, fontes diferentes, uma identidade diferente a cada mês. Mas ela tem uma identidade como igreja. Então, por exemplo, as fontes são muitas vezes parecidas, as cores conversam entre si, os vídeos seguem um padrão, a gente tem uma logo. Então, essa é a nossa identidade nesse mundo cheio de várias coisas, né? Na internet, que a gente acha qualquer coisa de todos os jeitos, todas as cores. E a nossa igreja, muitas vezes renovada, tem a sua própria identidade. Então, é importante cuidar disso também. Por isso que a gente tem um ministério para cuidar disso. Tudo que fazemos hoje em dia, isso no contexto da igreja mesmo, depende do audiovisual. Então, depende de músicas, de imagens, de vídeos. Então, por exemplo, o pastor vai pregar. Quando ele está pregando, tem um telão mostrando o tema do culto, o tema do mês. Ele vai ler um versículo. Às vezes tem gente que não tá com a Bíblia no culto, então a gente coloca o versículo no telão para ela conseguir acompanhar. Quando a gente coloca músicas no começo e no final do culto, músicas agradáveis para deixar um ambiente mais agradável para você chegar, adorar a Deus, começar a orar. E músicas felizes quando for sair do culto, porque a gente acabou de sair de culto de celebração, então a gente tá feliz. Então são coisas básicas, né, que a gente tá ali também cuidando. E a parte dos podcasts, a gente cuida disso também. Então tudo que envolve vídeo, música, imagem, a gente tá cuidando disso. Tem os vídeos do culto, os vídeos mostrando o que aconteceu em algum evento, vídeo de aviso, vídeo de divulgação, chamando para alguma coisa, culto de teens, culto de mulheres. Então a gente cuida de tudo isso. E a gente posta no Instagram também, como divulgação, né? Então, e todas as coisas dentro da igreja devem honrar a Deus. Então esse ministério também, a gente faz tudo para honrar a Deus. Os vídeos são para mostrar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Os posts no Instagram servem para cada vez chamar mais pessoas para estarem com a gente, para elas saberem que tem uma igreja na Serra da Cantareira, para a família delas, que tem tal visão sobre isso, sobre aquilo, que é uma família realmente, que ela pode chegar lá e se sentir acolhida, que ela pode receber a graça de Deus, ser transformada. Então a gente faz isso basicamente, né? E como funciona? A gente tem uma escala mensal. Então tudo que vocês veem, exatamente tudo, divulgação, citação, o telão, vídeos, tá tudo numa escala que a gente faz durante o mês. E cada uma tem as suas coisas para fazer. Então cada uma faz alguma coisa uma semana, a outra posta. E a gente vai trabalhando assim. A gente também grava e tira as fotos do culto, dos eventos, né? E usamos o mesmo programa para fazer as coisas. Então, por exemplo, como eu acabei de falar, tem a identidade da igreja. Então, para a gente conseguir fazer as coisas parecidas, iguais com a mesma identidade, a gente usa o mesmo programa para ter uma maior organização também, né? Das artes que a gente faz, onde a gente deixa. Tem o Drive, que a gente coloca tudo lá, tudo que é nosso a gente põe na nuvem para salvar, né? E a gente separa em pastas. Então, por exemplo, tudo que é de telão está na pasta do presencial, tudo que é das artes do campus online está na pasta do online, tudo que é vídeo tem a pasta do vídeo. Então a gente se organiza assim, porque o ministério precisa ser organizado também, né? E quais são os desafios desse ministério? Às vezes só, é meio difícil cumprir os prazos. Então, por exemplo, dia tal tem que divulgar o culto. Mas às vezes aconteceu alguma coisa que eu não consegui. Então, às vezes é meio que um desafio. Então, a gente pede ajuda umas para as outras, para a gente conseguir cumprir o prazo, para conseguir postar as coisas, para conseguir divulgar, para conseguir mostrar realmente o que está acontecendo na igreja. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né, que a nossa igreja não para. Então, a gente também não pode parar, porque se a igreja não para, a divulgação também não para.
os resumos do que aconteceu também não param. Então a gente tem que estar sempre na ativa, fazendo as coisas no prazo para conseguir postar bonitinho, com perfeição, né? Porque é para Deus, não é para os homens. E a gente também depende de tecnologia, né? Como o Jonas falou, às vezes não tá meio favorável. Então, por exemplo, o Wi-Fi cai, não tem memória no celular, no PC para conseguir baixar as coisas, os vídeos. Às vezes o programa trava. Então, por exemplo, eu moro no meio do mato. Se meu Wi-Fi cair, eu não consigo fazer nada, não consigo postar, não consigo baixar vídeos, não consigo fazer upload de vídeo, não consigo fazer o podcast, não consigo fazer nada. Então, às vezes, a gente meio que depende disso, né? Então, é um desafio. Às vezes, a gente tem que fazer uma gambiarra ali, dar um jeito ali. Então, a gente tem que estar sempre vencendo esses desafios, né? Essas barreiras. E muitas vezes, realmente, o capeta se levanta contra a gente. Eu não tô mentindo, não, gente. Olha, às vezes, o meu notebook, ele é bem velhinho, tadinho, né? Ele tá só pela misericórdia. Então, muitas vezes, ele trava muito pra fazer vídeo, pra fazer até arte. Às vezes, ele não consegue abrir um programa. Então, cada quinta online é um milagre, gente. Não tô exagerando. Então, que cada semana é um desafio diferente. Cada semana a gente tem que dar um jeito. Cada semana tem que orar pra ele funcionar. E ele funciona. Porque Deus recebe a nossa oração. Mas, enfim. Então, a gente também tem esse desafio, né? Também tem meio que esse peso espiritual. Porque a gente tá divulgando o reino de Deus. E o diabo não fica feliz com isso, né? Então, ele vai tentar impedir a gente. Mas ele não consegue. Enfim. Às vezes tem um bloqueio na criatividade para as artes também, né? Porque a gente tá literalmente mexendo com arte. Então, a gente tem que combinar as fontes, as cores, achar o melhor lugar onde cada coisa fica, achar uma imagem boa. Às vezes, a gente usa um degradê nas cores, então achar um degradê que fica bom. Nos vídeos também, as músicas, onde cada corte fica, como a gente vai fazer, a identidade também. Então, às vezes, a gente tá meio sem criatividade. Então, a gente tem que correr atrás também, né? A gente tem que deixar o Espírito Santo ajudar a gente nesse quesito. E a gente tem que estar sempre melhorando, né? Então, por exemplo, a gente está tentando se preparar para começar a usar um Photoshop mais profissionalmente, para a gente conseguir fazer artes mais bonitas, conseguir fazer uma coisa com uma estética melhor para a igreja. Então a gente tem que aprender, né? Realmente ir se modificando de acordo com a situação. Então, às vezes, isso é meio que um desafio. E independente, né, dos desafios que são esses, o importante é a gente servir com excelência a casa de Deus, né? Então, se você gostou desse ministério, né, se você acha que pode fazer uma arte, se você acha que pode fazer um vídeo. Eu, por exemplo, gente, eu edito vídeo desde criancinha, então agora eu tô trabalhando com isso. Às vezes Deus te usa naquilo que você gosta de fazer, então se você gosta de fazer uma arte, se você gosta de fazer um vídeo, se você gosta de escolher música, essas coisas, talvez esse seja o seu ministério, né? Então, que você possa realmente ver com Deus essa questão, né? Perguntar para Deus aquilo que você pode servir Ele melhor, em qual lugar você pode realmente dar o seu serviço para Deus, que Ele vai se agradar, que você possa fazer algo bom, algo que não seja feito pela metade, né? Com excelência. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio que travando aqui, ficando sem falar com câmera. Mas é isso, gente. Até a próxima, até o culto, né? E boa noite, tchau. Meu Deus, como fomos aí impactados, hein? Você aprendeu um pouquinho mais sobre esses ministérios, sobre aí o audiovisual, sobre o online, né? Sobre o audiovisual online que foi com o Alvinho, sobre aí a parte de mídias sociais com a Bia, né? E eu tenho certeza que você foi abençoado e conheceu um pouquinho mais desses ministérios que fazem parte aí do nossa renovada
Cantareira. E para finalizar, eu queria deixar um texto para você que está em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem bem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Querido, trabalhar para o Senhor, trabalhar na obra do Senhor, sempre tem aí o seu proveito, é sempre proveitoso. É proveitoso para quem trabalha e saiba que é proveitoso para quem está do outro lado recebendo aí este serviço. E tudo isso sempre feito, como a gente tem falado, sempre feito com amor, alegria e excelência. Por isso, não desanime. Se você não faz parte de um ministério ainda, eu quero te convidar mais uma vez para que você faça parte de um ministério da Renovada Cantareira, para que você possa servir ao Senhor e saiba que isso será proveitoso. Fique firme, permaneça firme no seu ministério, não importam as situações, porque às vezes as dificuldades vêm, mas fique firme e saiba que será sempre muito, muito proveitoso. Saiba que através do seu serviço, através do seu trabalho, vidas serão transformadas e restauradas em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso, por isso feche os teus olhos. Deus, nós somos gratos por mais uma quinta online, somos gratos porque o Senhor ministrou os nossos corações nesta quinta-feira, e Deus, que nós possamos viver, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, que nós possamos te servir verdadeiramente, ó Deus, com alegria, com amor e com excelência em todo o tempo, Deus. Desperta em nós, Senhor, o desejo de te servir nestes ministérios. Coloque em nós, Senhor, revela para nós, Senhor, o chamado que o Senhor tem para nós, para que nós possamos, Senhor, assim como nós fomos abençoados, abençoar as vidas que estão chegando, as vidas que estão no nosso ministério, através do servir, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, amém. Desculpa. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez te agradecer por estar firme com a gente aqui na Quinta Online. Que Deus te abençoe numa ótima semana, um ótimo final de semana. E nos vemos na próxima Quinta Online. Até lá!